Olá, como vocês estão? Desejo que estejam todos bem. Vamos respirar fundo. Vamos nos conectar à nossa espiritualidade. Vamos pedir licença aos nossos anjos, guias e mentores. Façam respirações profundas. Se coloquem em posição de receptividade. Que eu seja um canal da espiritualidade, que eu possa transmitir mensagens de maneira clara, límpida. Que nenhuma energia densa, nenhuma energia que não esteja em ressonância com o nosso campo, com a fonte criadora de tudo que há, possa permanecer, possa se aproximar. Que todos nós sejamos todos aí, com a redundância, protegidos, como sempre estamos. Por favor, se não ressoar com você, libera, tá? Não force o encaixe, libera, não é para você. Vamos ver sobre o que a espiritualidade quer conversar conosco nesse momento. Que você chegou até aqui, por favor. Qual a energia? Agradecer aos novos inscritos com a energia do ovo cósmico. Você agora tem um formidável potencial para o renascimento, ou para uma manifestação verdadeiramente divina. Visualize e sinta o ovo cósmico envolvendo você, como uma membrana que ao mesmo tempo protege e expressa o seu ser essencial. O ovo cósmico diz: transforme a impotência e as tendências explosivas numa implosão contida e silenciosa. Cultive uma nova maneira de viver dentro da sua concha. Ou seja, não gaste energia em situações que você não tem como controlar, em situações que estão fora do seu alcance. Utilize toda essa tendência de querer manifestação externa como forma de controle para se construir uma base de energia interna, de implosão interna, ou seja, de crescimento interno, de encontro com a sua essência, com aquilo que faz sentido para você, de uma maneira silenciosa. Existe um potencial enorme dentro de você que ele vai se manifestar de uma maneira luminosa, que é a sua essência de luz e amor. Mas para isso você precisa manter o silêncio e a quietude. Mesmo em meio à agitação da sua vida, mantenha o silêncio e a quietude. E isso vai nascer de dentro de você. Sinta a sua verdade. Pare de tentar fazer as coisas acontecerem. Todo esse potencial de amorosidade, de luz e amor que existe dentro de você, ele vai emergir no seu próprio tempo e ritmo e da maneira mais apropriada. Fique atento e atenta ao que existe dentro de você e à sua volta, à medida que as mudanças vão acontecendo na sua vida. Eu não sei se acontece com você. Para quem se conectou, provavelmente isso já aconteceu. Sabe quando você passou por algumas experiências que não foram tão saudáveis e que te trouxeram muito desconforto? E você perdeu o seu equilíbrio, você balanceou e pode até ter tido atitudes impensadas, atitudes emocionalmente exacerbadas, exageradas, isso em algum momento, e que à medida que você foi fazendo essa caminhada na sua jornada e você foi se conhecendo e se percebendo, hoje em dia, quando algo parecido acontece com você, a sua reação já é outra. Ou às vezes a sua não reação. Você já não tem mais a
aquela explosão externa. Não que aquilo se tornou agradável para você, mas é que você consegue lidar de tal maneira a ponto de perceber o nível de desenvolvimento que está acontecendo dentro de você. É quando você já não reage mais da maneira como você estava acostumado a reagir, né? A reação de ser impulsivo, de ser reativo. Agora você é responsivo. Como é que é isso? O fato acontece, eu vou refletir sobre esse fato, ou eu vou observar esse fato. E só então, depois desse movimento de fazer essa observação, você como observador do fato, é que você decide o que fazer ou o que não fazer. E que em tempos remotos lá atrás, você não tinha esse movimento de ser observador. Você era reativo. A tudo que te acontecia, você estava manifestando uma reação externa. Então, esse é o chamado. Abra mão do controle, mesmo que a sua vida seja extremamente agitada. Perceba os movimentos de percepção de amplitude que a sua consciência já adquiriu, porque existe um manancial pronto a manifestar e que vai trazer o melhor que você tem, mas não é no seu tempo. Você não tem controle sobre esse tempo. Então, o convite é esse, né? Vamos clarificar mais. Deixa eu saber, tem alguma situação ruim que você já passou, em que você percebeu esse movimento, em que você reagiu de uma maneira totalmente diferente da que você estava acostumado a reagir, e foi mais responsivo, você ponderou, avaliou, e às vezes até preferiu não agir e confiar no fluxo, né? Confiar na espiritualidade, confiar que nada acontece sem nenhum propósito, tudo tem um propósito para acontecer. Por favor, espiritualidade, sobre o que? Mas dentro dessa perspectiva precisamos, as pessoas dessa egrégora precisam vir, por favor. E aí, mesmo que tudo à sua volta seja extremamente agitado, mantenha-se tranquilo. Por favor, espiritualidade. Por favor. Por favor. E as cartas que vêm é justamente isso. Está na hora de tirar tudo aquilo que está te deixando cansado, sem motivação, sem energia, esgotado, que não cabe mais em você, que se algum momento foi importante, hoje deixa de ser importante. Você consegue perceber a necessidade de mudar o fluxo da sua energia e perceber quais são as opções, as situações que são mais saudáveis para a sua vida. Né? Está fechando um ciclo. É o fechamento de um ciclo e de um aprendizado. Muito você aprendeu, muito você deixou para trás por perceber que não é mais importante. Hoje você é uma pessoa, após passar esse ciclo, desse último ciclo seu, das últimas circunstâncias, né, e cada um adequa a sua história, ao seu momento, você aprimorou algumas habilidades. E essas habilidades, elas vêm também com novas possibilidades. Fecha-se um ciclo,
onde você hoje segue mais leve, onde você vem carregando aí muitos fardos, muitas responsabilidades, por uma dificuldade tremenda, às vezes, de estabelecer limites, de perceber até onde a sua responsabilidade é de fato sua e onde a responsabilidade é do outro. Então, se você se conectou aqui, você vem desse ciclo, que isso te traz muito esgotamento, né? Isso reverbera, isso ressoa em todas as áreas da sua vida. Então, fecha esse ciclo. E aí você vai para uma carta de movimento, de opções, de possibilidades. Existem possibilidades, escolhas para serem feitas, ajustes para serem feitos que vão te trazer uma colheita. Mas para isso, você precisa, né? Não é precisa, porque tarô é orientação. Seria interessante que você, se assim lhe convier, fechasse alguns ciclos. Tirasse um peso que você anda carregando aí, tudo aquilo que não diz respeito mais a você. Isso não é fugir da responsabilidade, é saber perceber o que de fato é responsabilidade e investir a energia necessária para não ser irresponsável, mas também não assumir todo o universo de responsabilidades que não pertencem só a você, que pertencem a outras pessoas, em conjunto. O equilíbrio das trocas. Eu sou responsável, mas sou só eu que sou responsável por isso? Eu posso aprender a delegar? Posso aprender a deixar para o outro que é responsabilidade do outro? Mas faça isso dentro de um posicionamento de equilíbrio. Não seja apressado, não é com pressa. Primeiro se desafogue, se libere do que não te pertence, daquilo que não faz parte mais desse novo contexto da sua vida. Ressignifique, precisa ser ressignificado. Finaliza, perceba as habilidades adquiridas, o que foi importante para você. Faça um checklist aí dos maiores desafios que você enfrentou e passou por eles e quais foram os aprendizados. O que vai seguir com você de agora em diante, o que já não faz mais sentido e fica para trás. E o ficar para trás é talvez a maneira como até então você vinha agindo, né? Se comportando diante de determinadas situações, contextos e pessoas, né? Essa forma de agir já não faz mais parte. Hoje você aprendeu uma nova maneira de se comportar diante desses desafios, diante desses contextos, diante dessas pessoas. Mas faça isso com calma, com discernimento. Não precisa pressa. Para o quê? Para não correr o risco de agir precipitadamente, né? Então tenha clareza. Haja com equilíbrio. Entendendo que não é simplesmente de um dia para o outro que as coisas irão se resolver, né? Porque as decisões que a gente considera isso, que são as mais relevantes da nossa vida, elas precisam ser avaliadas, ponderadas, para que não acarrete mais responsabilidades depois. Só não podem ser negligenciadas, deixadas de lado, né? Porque a vida é agora. É agora que tudo está acontecendo. Fale o que precisa falar. Eu sinto o chakra laríngeo aqui sobrecarregado. Falar ajuda. Não segure. Perceba que muitas coisas que não são ditas se tornam energias bloqueadas que travam, que limitam a sua jornada. Expresse, né? Se expresse. O chakra laríngeo está ligado à sua linha de expressão, à realização do seu ser, à expressão do ser aqui. Um recado da ancestralidade, dos anjos e ancestrais. Qual o recado, por favor, espiritualidade? Qual o recado? O cavaleiro. Seja corajoso e honesto.
Seja corajoso e honesto. Faça a coisa certa, mesmo que não seja a opção mais fácil. Defenda o que você julga ser correto e verdadeiro. A energia do respeito é importante agora. Você está sendo encorajado a descobrir o que é importante e pelo que você luta. Se estiver em um espaço onde houver oposição, você estará sendo orientado a seguir em frente com integridade, porque mesmo que pareça que isso irá retardar seu progresso, suas recompensas serão muito mais abundantes, sendo cercado por uma luz de bravura para ajudá-lo. Essa carta também traz justiça. Caso anseie por isso, saiba que as energias universais estão trabalhando para trazer tudo de volta à ordem e que não é preciso forçar nada com a sua vontade. Converse então o que a gente disse antes de abrir mão do controle. Mesmo que tudo seja tumultuado à volta, não abra, não queira controlar tudo e nem fazer tudo no seu tempo, né? Se você cometeu algum erro recentemente, é importante contorná-lo para que possa se alinhar com a melhoria da situação. Se estiver sentindo a necessidade de defender seu caminho espiritual neste momento, recue e deixe-o protegê-lo. Perceba então, busque esse equilíbrio, busque nas incertezas a não expressividade delas no externo, nas suas inquietudes, na sua ansiedade, na sua insegurança. Perceba tudo isso dentro de você e procure fazer um alinhamento de tudo isso a partir do objetivo que você pretende alcançar, para que você possa trabalhar tudo isso e fazer as escolhas que precisam ser feitas. Fechando esse ciclo. É importante que a gente feche ciclos para que um novo fluxo de energia possa se aproximar. Muitas vezes nós deixamos de receber esses novos fluxos, por quê? Porque nós não conseguimos liberar o que está travando. A gente não consegue abrir mão das expectativas, das frustrações e fica pegado muitas vezes a situações sobre as quais nós não temos controle e que estão ali obstruindo a chegada de novas possibilidades, de novos sonhos, de novas conquistas. Perceba então o que é necessário aí. Vou tirar uma carta do Oráculo das Intenções. Vamos ver o que ele quer nos falar. Por favor, espiritualidade. Sabedoria. Toda a soma de experiências é bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências externas é o caminho da totalidade. Olha o quanto fez um fechamento de toda a tiragem. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência, tomar as próprias decisões sem a interferência do externo, do que está em volta de você, é o caminho da totalidade. Ou seja, é o que nós falamos lá no início, né? Que a espiritualidade vem nos mostrando. Aprenda a não ser reativo ao que te acontece externamente. Seja responsivo. Observe os fatos como eles são. Perceba o que eles movimentam dentro de você, que tipo de energia, que tipo de sentimento, que tipo de emoção. E trabalhe-se internamente, de modo a obter crescimento interno, para que quando você se posicionar para se comportar, para se manifestar no mundo, você venha de um lugar de desenvolvimento, de crescimento interno, e não numa resposta meramente mecânica e reativa
ao que te acontece, ao que vem de fora. Porque isso é a verdadeira sabedoria. Eu olhar para o que me acontece, perceber o fato, né? Observar tudo isso, com todo o aprendizado que eu tenho, com todas as experiências que eu tenho, trabalhar internamente ali e decidir conscientemente, com a consciência, com a sabedoria que eu já possuo, a maneira de reagir ou, às vezes, não reagir, porque não reagir também é uma decisão. E dependendo do contexto, se você está respeitando você e não querendo entrar no espaço do outro, invadir o espaço do outro, querendo que o outro tome decisões, mas se respeitando acima de tudo, é mais do que sabedoria. É também confiar no fluxo divino, confiar que tudo acontece em prol de algo maior. Então, reflita sobre isso, pondere sobre isso, avalie as habilidades que você vem adquirindo ao longo do processo e perceba a sua semente, a sua essência interna, crescendo, crescendo até chegar ao ponto de transbordar e você conquistar e realizar, né, a partir da sua essência, daquilo que te equilibra, que te traz paz, que te traz reconhecimento para si e que de alguma maneira você vai ali desenvolver atividades para servir e para oferecer também para o coletivo. Na medida em que eu melhoro as minhas relações, eu melhoro os meus ambientes e eu também contribuo para o desenvolvimento do coletivo. Espero que tenha feito sentido para você. Fiquem bem. Grata espiritualidade.